Olá, aqui é a Andrea Brito, criadora e apresentadora deste podcast, que já ajudou muitas pessoas a se inspirarem, a sentirem-se melhor e repensar hábitos e atitudes do dia a dia. A ideia aqui é ter episódios curtos com histórias e mensagens para dar aquela dose de energia boa no seu dia. Sempre que você se sentir meio desanimado, sem inspiração, volte aqui. Inspire-se e seja inspiração para os outros. Dose de energia número 124. Grande desafio. Oi, gente, tudo bem? Hoje, então, vou falar para vocês algumas palavras do autor Jay Shetty. Ele é um britânico que virou monge e hoje ele é escritor, palestrante, tem um livro também que eu ainda não li, tô louca para ler o livro dele, falando sobre desenvolvimento pessoal, e ele fala muito sobre a percepção de como a gente percebe a gente mesmo em relação aos outros. E num áudio que eu escutei do Jay, ele comenta que perguntaram para ele qual que foi já o maior desafio que ele já passou na vida, ou qual é o maior desafio que a gente tem para enfrentar na vida. E ele falou que passou muitas coisas pela cabeça dele, sobre acidentes, sobre várias coisas físicas que podem acontecer com a gente, mas que uma coisa que veio na cabeça dele, que ele resolveu compartilhar, que foi que ele acredita que a coisa mais difícil que a gente tem na vida é viver sem se preocupar com a percepção dos outros. É a coisa mais difícil. É você parar de escutar o seu ego, que está sempre querendo estar certo, querendo sempre se mostrar mais, e começar a viver mais em sintonia com a sua intuição, com o que realmente vale a pena. E eu acho que esse assunto nunca vai ser discutido demais. Sempre é bom voltar, porque a gente vive num mundo de mídia social, de exposição, exposição constante, e onde a gente aprende que com a sociedade que a gente precisa se destacar, precisa ser diferente, e com isso acaba que a gente acaba julgando muita gente, e muita gente julgando nós mesmos. E isso traz, então, um grande desafio. Você tentar passar um dia que seja sem pensar, sem se preocupar se aquela atitude que você vai tomar, se aquilo que você vai fazer vai ser bem visto ou não pelos outros. Muitas pessoas não estão felizes no trabalho, não gostam da vida que têm, mas não trocam ela com medo do que vão pensar dela. Nossa, mas você é uma pessoa tem um cargo muito bom, tem uma vida muito boa, por que vai largar tudo isso e fazer outra coisa? Então, muitas pessoas acabam vivendo uma vida que não é, na verdade, aquela que ela escolheu, e sim aquela que apareceu, aquela que foi vivendo, e agora não sai dela por grande parte do tempo, é por conta do que a sociedade vai pensar dessa minha mudança. E o Jay Shetty, ele convida você a pensar quais foram as melhores decisões que você já tomou na sua vida. E quando você volta e começa a pensar nas melhores decisões que você já fez na sua vida, são principalmente aquelas decisões que tinham muito risco envolvido e que ninguém concordava com você. Mas você seguiu a tua intuição e deixou, então, de levar tão em conta a opinião dos outros, o olhar dos outros na tua vida, e começou a viver a sua vida de acordo com o que você acreditava e com o que você queria. E isso é bem
mim, isso afeta muito a nossa vida, em muitas coisas. E eu sei porque eu sempre fui taxada de louca, de impulsiva e tudo mais, só que eu consigo ver que muitas das minhas decisões mais arriscadas, que eu não tinha nem ideia se ia dar certo, foram os passos maiores e mais importantes que eu dei na minha vida. E não me arrependo. Só que é fácil você voltar e começar a pensar, nossa, o que vão pensar de mim? O que tá acontecendo? Então você acaba depois, às vezes, desses passos, acaba voltando na tua vida e pensando muito no que os outros vão pensar, no que os outros vão dizer sobre a sua vida. E, gente, a gente não tá aqui nesse mundo, a gente não veio aqui do jeito que a gente veio para tá agradando todo mundo. Agradando no sentido vivendo a vida do jeito que a gente acha que as pessoas querem que a gente viva. E outra, às vezes a gente leva demais em consideração a opinião de gente ou achar o que os outros estão achando e às vezes a pessoa não tá nem preocupada, nem tão preocupada com a tua vida como você pensa. Então, o que a gente está perdendo de viver? O que a gente está perdendo de fazer? Porque o que os outros vão pensar? O que os outros vão pensar de mim? Ele conta uma história bem interessante, que ele fala que é verdadeira, de um presidente, um CEO bem importante de uma empresa muito grande, que tinha muito sucesso. O cara era realmente um empresário de sucesso, a empresa ia muito bem, só que ele tinha um problema com os seus empregados, o pessoal que trabalhava com ele, porque ninguém gostava de trabalhar com ele. Porque ele trabalhava até muito tarde. Ele ficava trabalhando até as 10 da noite. E aí, até que um dia a assistente dele, a secretária desse presidente, chegou para ele e falou assim: olha, as vendas estão indo bem, tudo bem, mas a gente está tendo um turnover, a gente está tendo uma troca de pessoal muito significativa, porque ninguém está feliz, eles estão reclamando que não tem tempo para a família, porque o que acontecia, foi... Por que o pessoal não gostava então de trabalhar com ele? Porque como ele ficava até as 10, os funcionários não iam embora antes dele ir embora. Então eles esperavam ele ir embora às 10 horas da noite para daí poderem sair. Então é claro que ninguém gostava de ficar até as 10 da noite trabalhando e isso deixava então a satisfação no trabalho muito difícil. Então depois que a assistente dele falou com ele, falou assim: olha, a gente precisa fazer alguma coisa para melhorar isso, que os nossos funcionários tenham mais satisfação de trabalhar aqui e tudo mais. Ele falou: não, tá bom, deixa comigo. Na próxima semana, na semana seguinte, então, ele começou a sair às 6 horas da tarde. Ele saiu às 6 horas da tarde e os funcionários foram até na janela olhar, verificar se realmente ele entrou no carro, se ele estava saindo, e saiu. Eles esperaram ali até umas 6h30, viu que ele não voltou, foi todo mundo embora. E todo dia, assim, eles iam olhavam, no dia seguinte, 6h25, não voltou, foi embora. E isso foi durante uns 3 meses que os funcionários ficavam ali preocupados, ver se ele estava voltando ou não, o que estava acontecendo, que ele estava saindo às 6 horas da tarde. E depois desses 3 meses passados, a assistente dele chegou para ele e falou assim: olha, eu queria saber o que está acontecendo, porque você está saindo às 6 horas da tarde, mas os teus e-mails estão todos em dia, você não está com nenhuma tarefa acumulada, está trabalhando em casa, o que está acontecendo? Aí ele falou assim: não, o que acontece é que 6 horas da tarde eu entro no meu carro e dirijo durante 1 hora. Eu escuto música e recarrego minhas energias. Quando são 7 horas, eu volto aqui para o trabalho e trabalho mais 3 horas. E o que ele disse foi assim: eu gosto de trabalhar. Eu sou competitivo, eu amo o meu trabalho. Isso é o que eu gosto de fazer e o que eu quero fazer.
E eu não posso deixar com que o que os outros queiram ou veem como uma coisa boa ou não afete o que eu gosto de fazer. Então, se para eles sair daqui e ficar com a família são os valores importantes dele, ótimo. Então, assim eles fazem o que eles gostam e eu faço o que eu gosto. Então ele fala, eu não vou abrir mão dos meus valores por conta de opinião dos outros, que no caso era a trabalhar até tarde. Então, mesmo que ele tenha, porque isso mostra realmente viver sem se preocupar com a opinião dos outros, porque mostra que ele, mesmo que ele tenha mudado a própria vida para ajudar os outros, eles nunca iam entender desse jeito, que ele estava fazendo, que ele estava ajudando. Eles só pensam que ele mudou de ideia e que quis ir para casa mais cedo, mas eles não sabiam o sacrifício que ele estava fazendo. E aquela uma hora que ele queria estar trabalhando, ele tirou para ir buscar talvez mais energia, mas ele estava ajudando os outros. Mas ele não estava preocupado com a aprovação de todo mundo, dizendo, nossa, que legal, ele está se sacrificando por nós. Não, ele saiu, foi fazer mais alguma coisa que ele gosta, enquanto isso os funcionários puderam sair com a consciência tranquila, foram para casa e foram ter a vida como eles queriam, enquanto ele voltava e tinha a vida como ele queria. Então, ninguém precisava entender esse sacrifício. Ele não precisava justificar nada. Ele continuou fazendo o que ele gostava, continuou com os valores deles e os funcionários com os valores deles. Então, essa história mostra que tem meios da gente fazer as coisas sempre do jeito que a gente gosta, sem se preocupar com a opinião dos outros. Tem sempre alguém que vai te criticar porque você trabalha demais ou porque trabalha de menos. Sempre vai ter a opinião, a crítica, mas não leve tanto em consideração, desde que você esteja sendo sincero com os seus valores. Então, pense bem quando você tiver para tomar uma decisão, se o que está pendendo mais é realmente alguma coisa interna sua, você quer ou é opinião alheia. Beleza? Então, essa é a história de hoje para vocês. Espero que eu consiga ter deixado uma reflexão aí com relação aos próximos passos que a gente tem que tomar na vida. Beleza, gente? Muito obrigada. Beijos e até amanhã. Tchau, tchau. Muito obrigada por escutar o Dose de Energia. Se você gostou do que acabou de escutar, pode, por favor, compartilhar com seus amigos, família e colegas? Vamos distribuir doses de energia por aí. Esses áudios são criados para que todos possam escutar, pois todos precisamos de doses de energia e inspiração. Que tal tirar uma foto sua escutando e compartilhar nas redes sociais? Lembre de me marcar, porque eu quero comemorar junto com você. Esses áudios podem ser escutados sempre, a qualquer hora. Você pode achar mais informações sobre mim no meu site, andreabrito.com, ou no Instagram, dea.brito. Lembrando que Brito com 2 T's. E não esqueça, se está se sentindo meio desanimado ou precisando de inspiração, volte aqui e tome uma dose de energia. Obrigada!